Saudações de paz para você. Eu quero aqui deixar mais uma vez uma reflexão da palavra de Deus para que você possa ouvir e ser edificado pelo poder da mesma. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, ativar as notificações para que você possa ser notificado todas as vezes que algum conteúdo for postado neste canal. Quero falar aqui rapidamente sobre o que está acontecendo com o mundo. Nós vemos vários sinais a respeito da volta de Cristo. E dentre esses sinais, doenças. Nós vemos aí tantas doenças acontecendo, cada dia mais se tornando mais tensa, as coisas acontecendo com um volume muito alto. Nós vemos aí a pandemia custou aí aproximadamente 2 anos, até 2 anos e meio, e hoje nós vemos até falar nela ainda, vindo outros vírus mais fortes, mais pesados do que a Covid. E Jesus alertou sobre isso. E talvez muitos câncer, muitas doenças, como a febre maculosa que nós temos visto, matando gente. Até o último momento que eu vi, nesse mês de junho de 2023, era 4 pessoas que já tinham sido mortas através da picada do carrapato que tinha esse vírus. E nós vemos que as pessoas estão morrendo. As pessoas não estão dando conta que está acontecendo muitas coisas estranhas. Doenças que já foram há muito tempo erradicadas, hoje está voltando e voltando com mais força. A medicina, os cientistas estão perdidos, sem saber o que fazem. Estão com dúvidas, sem resposta para as pessoas, sem resposta para a humanidade. Então ela não tem a resposta. E isso causa preocupação, causa temor, causa medo. Muitas pessoas estão amedrontadas, sem saber o que fazer, sem saber aonde ir, sem saber até mesmo o que falar. Doenças, câncer matando, pestes, pestilências, pandemias e etc. E eles não sabem de onde está vindo, por que está acontecendo, como está acontecendo. Aí talvez você pode dizer, mas isso aí sempre existiu, sempre houve, desde a antiguidade, desde a época dos meus avós, tataravós. Verdade, sempre aconteceu. Mas Jesus disse que ao aproximar a sua volta, essas coisas iam acontecendo com um volume maior, mais tenso e mais denso. Ia multiplicar. E a medicina, surge várias doenças que a medicina, junto com os cientistas, nem sabe qual nome dá aquilo. Então coloca um nome para não ficar perdido, para não se perder, para não perder para não perder o foco dessas doenças. Então eles colocam nome, mas na verdade eles estão com dúvida se é realmente o nome que eles colocam. Agora, de onde vem? Por que acontece? Por que pessoas morrem por causa de doença? Por que as doenças têm abatido, tombado tantas pessoas? Essa é uma pergunta que o cientista não pode dar, a medicina também não. Mas é uma resposta que a Bíblia, o Evangelho, a Palavra de Deus tem a resposta. Preste atenção o que diz no livro de Romanos, no capítulo 5, o versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
O apóstolo Paulo aqui está respondendo essa pergunta a qual o mundo não tem resposta. O apóstolo Paulo aqui está respondendo a alguém que tem dúvida. Talvez é para você. Ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado. Ele está lembrando aqui de Adão, que foi o primeiro homem. Por ele, por Adão, entrou o pecado no mundo. Adão era o nosso representante e caiu, não passou no teste. E por ele entrou o pecado no mundo. E esse pecado que entrou no mundo, ele passou a todos os seres humanos. Eu, você, não há nenhum justo sequer na terra. Todos têm pecados, todos cometem pecado. Então entrou o pecado no mundo através de Adão. E em consequência desse pecado, a morte. Por que as pessoas morrem? Por causa do pecado. Por que as pessoas estão acometidas de doença? Por causa do pecado. As doenças é a consequência do pecado. Através do pecado, passou a ter desgraça no mundo inteiro. Por isso que há tanta maldade, tanto ódio, tantas mortes. Por quê? Por causa da entrada do pecado. E esse pecado todos têm, todos cometem. Todos já nasceram com esse pecado. Por isso, todos morrem. Essa é a resposta. E entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Todos caíram em Adão. Romanos 3:23 diz que, Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Através da queda de Adão, todos caíram em Adão. Todos pecaram em Adão. Todos. E a Bíblia diz que todos foram destituídos, separados da glória de Deus, devido ao pecado. Deus, por ser justo, por agir com justiça, todos foram separados. Então, doenças, pandemia, essa desgraça, essas ruínas, esse sofrimento que tem acontecido no mundo é por causa do pecado. Agora, qual a solução? A solução o cientista não pode dar, a medicina não tem. A resposta é Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que por um homem nós caímos, pelo primeiro Adão, mas pelo segundo Adão, que simboliza Cristo, nós levantamos. Cristo é a resposta. Ainda que este corpo, essa matéria morre, há vida eterna após a morte. E só vão ser ressuscitados para a vida após a morte todos aqueles que creem, confiarem em Jesus. Por isso é um convite a você. Jesus diz em Mateus capítulo 11, no versículo 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vá até Ele, vá a Cristo. Esse é o melhor e maior convite que a humanidade possa receber, possa ter. Vá até Ele, vinde a mim todos. Ele faz um convite diretamente a você que vai me ouvir, vai me assistir. Vá até Ele, confesse os seus pecados, abandone os seus pecados, recorra à sua graça e creia nele, deposita a sua confiança nele. Ele é a resposta, a qual ninguém tem, este mundo não tem, mas Cristo Jesus, Ele oferece você a vida eterna. Ainda que o seu corpo físico morra, seja de doença, seja de qualquer for a situação, Ele ressuscitará no último dia para a vida eterna. Creia nessas verdades, deposita a sua confiança em Cristo. Então a morte passou a todos, porque todos pecaram. A resposta é por causa do pecado. O pecado é uma desgraça, o pecado estragou o mundo, o pecado traz a ruína, o pecado traz a maldade. A consequência de tudo isso é a morte, é as doenças, é todas essas coisas. Mas a resposta para todas essas coisas é Cristo Jesus, é o Evangelho de Deus.
Confie em Cristo, se arrependa dos seus pecados e volte-se para Ele. Ele é a resposta para a morte. Ele venceu a morte, Ele triunfou sobre a morte e Ele ressuscitou, de sorte que todo aquele que crê nele viverá também, ressuscitará com Ele e viverá para todo sempre. Essa é a resposta. Fique com essa meditação. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para receber todas as notificações. Um abraço e até a próxima!